Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa de Jesus. Obrigado. Hoje vamos fazer uma pequena viagem e relembrar o que é uma casa espírita, de que forma que ela foi pensada e criada, sendo que a primeira foi fundada em Paris no dia 1 de abril, portanto fez anos agora, recentemente, e que deu, então, ou foi, neste caso, o farol para que depois todas pudessem seguir e existir. Kardec deixou também, no livro dos médiuns, faz uma grande abordagem a como é que as sociedades de estudos espíritas deveriam ser constituídas, com todos os cuidados que são precisos ter. E hoje eu estava a rever aqui o trabalho e a nossa tendência é sempre colocar em comparação àquilo que nós temos. E de facto nós temos muitas coisas que são similares àquilo que Kardec dizia há cerca de 170 anos atrás. Então vamos começar esta viagem. No livro dos médiuns, neste ponto 324, diz-nos logo assim: as reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam, mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Mas que, para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais que vamos examinar, porquanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias. Elas apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir. Segundo o género a que pertençam, podem ser frívolas, experimentais e instrutivas. Kardec começa logo por fazer a separação dos três tipos de reuniões: as frívolas, as experimentais e as instrutivas. Frívolas quando são feitas com a intenção de fazer aquelas perguntas do género: quais são os números do Euromilhões? Que era espetacular se eles nos pudessem dizer. Se estão a ter alguns problemas no seio do casal, sei lá, enfim, todas aquelas que vocês possam imaginar dentro desse calibre. Depois temos as experimentais, fica aqui no meio, onde servem essencialmente para causar àquele que assiste à reunião despertar a curiosidade. Não vai compreender muito bem como é que aquilo funciona, mas causa a curiosidade. E depois tem as instrutivas, que são aquelas que nós fazemos aqui. São estudos de altíssima qualidade, onde, mais à frente vamos ver, mas onde nós, no nosso grupo, temos às vezes discussões acesas, entre aspas, no estudo que fazemos com o livro, que neste momento estamos a fazer o Céu ou o Inferno, e depois a avaliação das comunicações, porque a verdade é com aqueles irmãos que se comunicam que nós vamos aprender. É ali que nós vemos o estado que nos vai calhar a nós um dia, quando nós partirmos para o outro lado, que é logo aqui ao lado. Portanto, Kardec, na sua qualidade de método e de fazer a separação de tudo muito bem organizado, dá-nos logo estas três separações. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não vou dizer em francês porque o francês é péssimo, foi então a entidade fundada por Kardec no dia 1 de abril de 1858 com o objetivo específico de fazer experimentos mediúnicos em prol do estudo e pesquisa do Espiritismo, conforme sinaliza o primeiro artigo do seu regulamento. Sim, ele também nos dá regulamentos para servirem de guia à criação de uma possível sociedade ou casa espírita. No primeiro artigo ele diz-nos logo assim: a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenómenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. No livro dos médiuns, no capítulo 30.
Se tiverem curiosidade, vejam, porque é muito interessante. Como o próprio nome sugere, portanto, teve a sua sede em Paris, mudando de endereço em algumas circunstâncias. Kardec foi escolhido por aclamação o primeiro presidente, sendo reeleito sucessivas vezes até à sua desencarnação em 1869. Contava com a colaboração de vários médiuns, pelos quais seus membros interagiam com os espíritos comunicantes, tendo São Luís como patrono espiritual dos seus trabalhos. Durante a codificação, vamos tendo algumas mensagens de São Luís, portanto, quem conhece os 5 livros da codificação, com certeza já viu as mensagens de São Luís. Portanto, ele foi aquele que apadrinhou esta sociedade. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas aparece na necessidade de se criar um local próprio, com condições físicas para todo o grupo participante e para que os trabalhos se realizassem na maior harmonia e ordem. Lembremos que as reuniões eram anteriormente feitas em casa de Kardec, tal como nos refere em Obras Póstumas, na segunda parte da obra, na página 250. Tudo começou numa coisa pequenina, portanto, Kardec também foi apresentado pelo fenómeno das mesas girantes. Foi assim que começou, que despertou a curiosidade de Kardec, e ele, vendo que existia ali algo que era inteligente, que não era só uma mesa que dançava, havia ali algo, aquilo que nós conhecemos de Kardec, e porque era considerado o rei do método, há que investigar, e fez toda uma pesquisa. Posto isto, chega a um ponto em que, ok, então vamos assumir mais qualquer coisa, vamos criar um grupo, vamos trabalhar para depois se poder então criar nas comunicações que foi recebendo e nos cadernos que lhe foram dados também, a criação da codificação. Começando do livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns e seguintes. Claro que se vai trazendo adeptos. Tal como numa casa espírita, com certeza começa com um grupo pequeno, depois as pessoas vão procurando ajuda, a casa vai crescendo e chega a um ponto que não chega. E foi assim que, pela obrigatoriedade de dar condições àqueles que participavam nos estudos, foi necessária a criação desse local. Nós às vezes esquecemos, quem vem aqui, e porque eu também já estive desse lado como frequentador, que o facto de nós termos a porta aberta e vir assistir a uma palestra e depois receber carinhosamente o passe dos nossos irmãos espirituais, tudo isto é uma estrutura. Tudo isto tem consumo, tem gastos, tem sócios, tem livros para vender, portanto, tem toda uma coisa por trás que, visto assim, de olhos meios abertos, nós não nos apercebemos. E é isto que Kardec, no livro dos Médiuns, quando nos traz aquelas linhas para nós podermos seguir, foi sobretudo porque, pela experiência também, tudo isso, e porque nós somos humanos e cada um tem o seu feitio, as coisas podem funcionar muito bem ao início, mas depois há sempre trincas e complicações. Então, todas essas informações que Kardec traz são guias para que as coisas depois mais tarde funcionem, para termos cuidado, enfim. O convite é mesmo a que vocês possam ver. Então, Kardec, em Obras Póstumas, diz assim, para que nós possamos perceber porque é que houve essa necessidade. Havia cerca de 6 meses, eu realizava em minha casa, à Rua dos Mártires, uma reunião com alguns adeptos às terças-feiras. A senhora Dufault era a médium principal. Conquanto o local não comportasse mais de 15 ou 20 pessoas, até 30 lá se juntavam às vezes. Apresentavam grande interesse tais reuniões pelo caráter sério de que se revestiam, e pelas questões que ali se tratavam. Aquelas questões, como eu disse de início, de milhões e afins, não eram aqui tratadas. Lá não raro compareciam príncipes estrangeiros e outras personagens de alta distinção. Nada cómoda pela sua disposição, a sala onde nos reuníamos se tornou em breve muito acanhada.
alguns dos frequentadores deliberaram cotizar-se para alugar uma que mais não viesse. Então fazia-se necessária uma autorização legal a fim de se evitar que a autoridade nos fosse perturbar. Isto é outra coisa que é interessante. Reparem que Kardec explica aqui porque é a necessidade de criar algo maior com mais comodidade e fala na necessidade de ter uma autorização para que pudesse fazer, para criar essa mesma sociedade. Isto porquê? Na altura, o imperador Napoleão III tinha sofrido uma tentativa de assassinato. E então a lei tornou-se, já era rígida, tornou-se ainda mais rígida. Tudo o que fosse, conforme diz aqui, ajuntamentos de 20 pessoas ou mais, era considerado, mesmo que assim não fosse, uma pseudo-conspiração para com o Império. Portanto, aquele medo que ele tinha que pudessem conspirar contra ele, fazia com que mais de 20 pessoas juntas era um problema. Nós também tivemos aqui na altura do Salazar, também não se podia ter, pelo menos era roubar para a conta, porque não era do meu tempo, determinado número de pessoas, a polícia avisava, separar, não podem estar juntos. Aqui era igual. E então foi necessário criar esse pedido. E aqui ainda tem o mais interessante, é para que nós possamos perceber que nós somos às vezes guiados de uma forma que nós nem fazemos noção. Eu já dei aqui alguns exemplos da vida pessoal, que é precisamente nas maiores aflições da nossa vida que nós temos duas hipóteses. Só uma à parte ou não, mas não outra. Ou desistimos e decidimos protestar com Jesus e com Deus. Ou então acreditamos e entregamos a Jesus e a Deus, entre aspas, para que as coisas se possam resolver. Isso chama-se fé. É ter fé. Então, nesta situação específica, o Sr. Dufour, que conhecia o chefe da polícia, encarregou-se de tratar do caso. A autorização também dependia do Ministro do Interior. Então, coube ao General X, e está X, porque em vários sítios havia nomes diferentes, e portanto não vamos utilizar o nome, que era, sem que ninguém soubesse, portanto, ele próprio também era simpático à doutrina que estava a iniciar. Então, graças à sua influência, pôde ser concedido em 15 dias, quando normalmente levava 3 meses. Portanto, vejam só como é que a própria Providência se encarregou de ajudar a que Kardec pudesse, com rapidez, ter licença para criar a sociedade. Então a sociedade ficou, em consequência, legalmente constituída e passámos a reunir-nos todas as terças-feiras no compartimento que ela alugara no Palais Royal Galeria de Valois. Isto tudo e não respostas. Também é um excelente livro, convido a ler. Isto então era a solicitação que Kardec fez ao governo francês. Não dá para perceber, a imagem está desfocada, mas já estava desfocada, mas também duvido que se fosse possível perceber, porque é letra da altura, assim deitada, por cima, gatafunhada. Isto era local. Foi também o local onde foi lançado o Livro dos Espíritos, portanto era aqui a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Hoje nada disto existe. Esteve aqui um ano, curiosamente de 1 de abril de 1858 até 1 de abril de 1859, não tendo permanecido lá por mais tempo, entrou a reunir-se às sextas-feiras num dos salões do restaurante do Lá, no mesmo Palais Royal, Galeria de Montpensier. Peço desculpa, que o francês é aquilo que não dá. De 1 de abril de 1859 até 1860, época em que se instalou num local seu, à rua e passagem de Santana 59. Formada a princípio de elementos pouco homogéneos e de pessoas de boa vontade, que eram aceitas com facilidade, um tanto excessiva, a sociedade viu-se sujeita a muitas vicissitudes que não foram dos menores precausos da minha tarefa. Ele próprio está a dizer que estes não foram dos menores precausos da sua tarefa. Isto porquê? Porque nós somos pessoas.
Nós podemos lidar muito bem com uma ou duas pessoas quando juntamos muitas a um problema. Principalmente quando ele diz aqui que os elementos eram pouco homogéneos, portanto, nem todos tinham afinidade para seguir todos na mesma direção, embora tivessem boa vontade, quando assim não é, é difícil. E em qualquer estudo, e aqui existe, por isso é que eu dizia há pouco, que às vezes temos assim, não é nada mal, ninguém se agride, ninguém dá porrada, mas de vez em quando temos assim umas observações que se faz ao estudo, faz parte. Porque eu posso ler e entender de uma forma, a Catarina lê e entende de outra forma, e se eu perguntar aqui ao Sr. António vai entender de outra forma, e ele entende, em princípio, muito melhor do que nós, porque tem muitos anos disto, e então é importante que as discussões sejam feitas, discussões salutares, para que depois chegarmos a um ponto em que dizemos assim, bem, realmente eu não tinha pensado nessa perspectiva, e faz sentido. A doutrina é para estudar. Não é para ser impingido uma ideia e aceitarmos assim de ânimo leve. É mesmo para estudar. E quem participa no grupo sabe que é assim. Poder-se-á dizer que a criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, assim como todo o trabalho sério lá executado, serve de rampa de lançamento do Livro dos Médiuns, um guia para a prática do Espiritismo. E é. Quem quiser fazer o estudo, leia e faça, porque tem lá, é um manual. Aliás, a codificação toda ela é um manual. Sendo que aquele manual muito importante e essencial para a nossa vida é o Evangelho. Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência e feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra as escolhas de um noviciado, produziu frutos e que à leitura desta obra devem muitos o terem logrado evitá-los. Isto está na introdução dos Médiuns, o livro dos Médiuns. É um manual. É um manual que traz linhas, guias, experiências para que nós não falhemos. O que é aquilo que os nossos pais fazem connosco? Não faças isto, não faças aquilo, porque já viveram. Só que nós, quando somos novos, a tendência sabes lá o que estás a dizer. Não é? Mas depois caímos. Isto é igual. E tratando-se de uma coisa que é para ser encarada de forma séria, então nós devemos tentar aplicar ao máximo aquilo que a experiência de Kardec nos dá. O regulamento completo da entidade foi publicado em O Livro dos Médiuns, segunda parte, no capítulo 30. As principais atividades e notas da sociedade eram publicadas na revista Espírita. Reeleito sucessivas vezes presidente da entidade, Kardec lutou para a manutenção da rígida disciplina das sessões e não menos rigoroso cuidado na admissão dos associados. Enquanto isso, nos corredores, muitos de seus correligionários cobravam uma abertura maior da instituição. Alegando sobrecarga de tarefas, o codificador chegou a pedir a demissão de suas funções administrativas da sociedade, o que não ocorreu devido ao apelo geral dos membros em favor da sua permanência na presidência. Isto está na Revista Espírita em julho de 1859. Vamos fazer aqui uma pergunta, uma questão. Porquê é que esse grupo de estudo não é aberto como é aberto a palestra de sexta-feira? Vamos pensar um pouco. Nem todos temos o mesmo conhecimento. Nem todos estamos ao mesmo nível. Se chegar aqui uma pessoa que frequenta a casa há 2 dias, aliás, há 2 sextas-feiras, se for uma sessão dessas, acham que ela vai entender alguma coisa? Possivelmente vai dizer que estamos todos malucos. Da mesma forma que o grupo tem que se manter coeso, íntegro e respeitoso com todos. O grupo tem que ser unido. E para um grupo ser unido, também tem que ser ligeiramente pequeno. Porque, como eu dizia ainda há pouco, quanto maior é o grupo, pior.
nós somos pessoas e não estamos todos ao mesmo nível. Eu não estou aqui a dizer que existem inferiores e superiores, mais inteligentes, menos inteligentes, porque isso não conta para nada aqui. Conta a integridade de cada um. E isso vem com o gosto que nós trazemos de outras vidas. E isso vem também com o estudo que se vai fazer da doutrina. E só aquele que é capaz de compreender a gravidade no sentido de importância, que é esse estudo, porque não só nós aprendemos com eles, que vêm cá e que sofrem, muitos deles sofrem, e que se encontram perdidos, nós também tentamos ajudar o melhor possível. E para sermos capazes de ajudar, temos que ter conhecimento. Por isso é que o grupo é pequeno, por isso é que as reuniões são privadas. Kardec teve muita dificuldade. Mesmo até com aqueles que faziam parte do grupo e que, em princípio, seriam íntegros para com o grupo. As sessões da Sociedade Espírita eram fechadas ao público, reservando-se aos seus sócios e, eventualmente, a convidados que fossem previamente apresentados por um membro e autorizados pelo Presidente. A admissão do associado seguia um rigoroso processo de aprovação, que, entre outros critérios, exigia a fiança de 2 membros titulares e conhecimentos prévios da doutrina. Havia, então, 2 tipos de associados, membro titular e associado livre. Que eram estas coisinhas assim. Seria um cartão de sócio. No intuito especial de colher instrução moral a partir dos acontecimentos cotidianos, as sessões de Sociedade Espírita de Paris promoviam evocações e entrevistas junto a espíritos envolvidos com as questões propostas, além de, eventualmente, receberem manifestações mediúnicas e espontâneas. Desde dissertações de músicos como Rossini e Mozart, de astrónomos como Galileu, de médicos como o Dr. de Beauvoir, de personalidades como Erasto, filósofos como Santo Agostinho e Jean-Jacques Rousseau, além de anónimos, em geral, a sociedade tratou dos mais diversos assuntos que de alguma forma estivessem ligados ao Espiritismo. Com a atuação marcante na sociedade, o Espírito de São Luís era o patrão da entidade. Era um santo católico, ou foi um santo católico, e um dos padroeiros da França, de Luís IX. Foi o 42º rei francês, de 1226 até à sua morte, e é lembrado com muito respeito pela sua bondade, prudência no tratamento das questões e zelo pelos valores cristãos. Em face dessas credenciais biográficas e de presteza do espírito aos trabalhos da Sociedade Espírita, era frequentemente este quem Kardec evocava para intermediação esclarecedora acerca das mais distintas proposições e problemas ali em debate, pelo que o Presidente da Casa não se furtava de agradecer constantemente. E temos aqui um exemplo que está na Revista Espírita em fevereiro de 1861, que diz assim: não queremos terminar o ano sem dirigir os nossos agradecimentos aos bons espíritos que tiveram a bondade de nos instruir. Agradecemos sobretudo a São Luís, nosso Presidente espiritual, cuja proteção à sociedade que tomou sobre o seu patrocínio foi evidente e que, assim esperamos, terá a bondade de continuá-la, rogando que nos inspira todos os sentimentos que dela nos tornem dignos. Isto seria uma das imagens. Nós também temos aqui os nossos, o mentor da casa e os trabalhadores que nós não vemos, não é? Que são espirituais, mas que fazem um trabalho enorme sem que nós nos apercebamos. A partir do momento em que nós entramos aqui dentro da casa, além do ambiente estar higienizado, como eu dizia, todos nós temos uma vibração diferente. Todos nós estamos num ponto diferente. Nós até podemos ser normalmente calmos, mas se algo meia hora antes nos tira do sério, nós não vamos chegar aqui no mesmo estado que estávamos há 30 minutos atrás. Então, quando nós entramos aqui, é quase como entrar. Imaginem um lago com água serena. E algo vai perturbar aquilo. Embora que temporariamente. Se eu tirar uma pedra, ela vai bater, o lago vai ondular, mas vai acalmar novamente. Aqui é igual. Por isso é que o convite é feito a quem frequenta a casa, que venha sempre
uns 10, 15 minutos antes de começar a palestra, para quê? Para relaxar, para se ambientar aqui à energia que a casa tem, para poder, de certa forma, entrar na vibração e assim receber os ensinos que vão ser passados aqui. Portanto, ao passo que se eu vier a correr, já venho do stress, porque atrasei, porque o fulano ali meteu-se à frente e eu usinei e quis-lhe apertar o pescoço e disse-lhe vai a Braga e vai aqui, depois chego aqui, em que estado é que eu me encontro? Metade da palestra é quase para acalmar a pessoa. E essa metade que se calhar é importante ele ouvir, não ouviu. Conseguem perceber o que eu estou a dizer? Ora, então vamos lá. Capítulo Fins e Formação da Sociedade, Livro dos Médiuns. Vamos ver aqui alguns artigos interessantes. Primeiro artigo. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenómenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Toma por título Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. No segundo artigo diz-nos assim: a sociedade compõe-se de sócios titulados, de associados livres e de sócios correspondentes. Pode conferir o título de sócio honorário a pessoas residentes na França ou no estrangeiro que, pela sua posição ou por seus trabalhos, lhe possam prestar serviços assinaláveis. Os sócios honorários são todos os anos submetidos à reeleição. Organização Kardec Austríaca. Artigo 3. A sociedade não admitirá senão pessoas que simpatizem com os seus princípios e com o objetivo dos seus trabalhos, as que já se achem iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou que estejam seriamente animadas do desejo de nesta se instruírem. Em consequência, exclui todo aquele que possa trazer elementos de perturbação às suas reuniões, seja por espírito de hostilidade e de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, e fazer assim que se perca tempo em discussões inúteis. O porquê, também, do grupo ser fechado e pequeno. A todos os seus associados corre o dever de recíproca benevolência e bom proceder, cumprindo-lhes em todas as circunstâncias colocar o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. Número 4. Para ser admitido como associado livre, deve o candidato dirigir ao Presidente um pedido por escrito, apostilado por 2 sócios titulares, que se tornam fiadores das intenções do postulante. Isto são 2 pessoas que se vão responsabilizar por aquele que quer entrar. O pedido deve informar sumariamente, primeiro, se o requerente já possui alguns conhecimentos de espiritismo, segundo, o estado de sua convicção sobre os pontos fundamentais da ciência, terceiro, o compromisso de se sujeitar em tudo ao regulamento. O pedido será submetido à Comissão, de que fala o artigo 11, que o examinará e proporá, se julgar conveniente, a admissão, o adiamento ou indeferimento. O adiamento é de rigor, com relação a todo o candidato que ainda nenhum conhecimento possua da ciência espírita e que não simpatize com os princípios da sociedade. E assim se faz a regulação daqueles que queriam ser sócios naquela altura, mas que podemos transpor também para aqui ou para outra sociedade qualquer. Isto está tão bem feito por Kardec, porque se quisermos criar um pequeno motoclube, uma outra sociedade qualquer, se seguirmos o que aqui está, garanto que não falha. Os associados livres só o serão durante o ano em que não tenham sido aceitos, e, para permanecerem na sociedade, a admissão deles deverá ser ratificada no fim desse primeiro ano. Não maçando, vamos só olhando aqui também ao quinto artigo, que diz que para ser sócio titular é preciso que a pessoa tenha sido, pelo menos durante um ano, associado livre. Portanto, tinha que passar sempre o associado livre para depois ter direito a ser um associado titular, um sócio titular. Tenha assistido a mais de metade das sessões e dado, durante esse tempo, provas notórias do seu conhecimento e de suas convicções em matéria de espiritismo, de sua adesão aos princípios da sociedade e do desejo de proceder em todas as circunstâncias para com os seus colegas de acordo com os princípios da caridade moral e espírita.
não era só passar por aquilo, mas tinha o outro que vemos a seguir. Portanto, tenho que estudar, tinha que conhecer a doutrina, tinha que, dentro do possível, ser benevolente, praticar a caridade, e aí reunia as condições todas para ser sócio. Os associados livres que hajam assistido regularmente, durante 6 meses, às sessões da sociedade, poderão ser admitidos como sócios titulares, se aos demais preencherem as outras condições. Isto tudo porquê? Isto até é mais ou menos parecido, embora não se veja aqui os espíritos, eu não vejo aqui os espíritos, mas é mais ou menos isto que acontece. Existe uma mesa onde estão os médiuns, existem aqueles que são os médiuns de apoio, todos trabalham, todos mentalizam a ajuda ao próximo, e é assim que se faz o trabalho. Para isso é preciso rigor, para isso é preciso saber conhecer a doutrina, estudar a doutrina, que é para não cair nos embustes. Por isso é que não só eu, mas como outros palestrantes vão dizendo para estudar, para não aceitar de chofre tudo aquilo que é dito, vão ver, vão pesquisar. É sempre assim que deve ser feito. Porque senão somos máquinas. Dão-nos aquilo e a gente faz. E depois nem sabemos porquê. E isto que eu vou dizer, nada contra, mas quando eu era jovem e fiz a catequese, como muitos de nós, era-nos ensinado o Pai Nosso, a Ave Maria e outras coisas, mas não explicavam. Aquilo passou a ser maquinal. E não é isso que o objetivo da doutrina espírita pretende. A doutrina espírita quer que nós saibamos o que estamos a estudar. Que saibamos o que é que o Pai Nosso nos está a dizer. Porque a gente está e está feito. Só que não está feito. E nestes trabalhos que são feitos aqui de forma muito séria, de entreajuda entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados, requer isso tudo que estamos a passar hoje. No ponto 346, os trabalhos de cada sessão podem regular-se conforme segue. Outra coisa que é parecida com o que se passa aqui. Leitura das comunicações espíritas recebidas na sessão anterior, quando existem, são lidas, são partilhadas, porque aqueles senhores que nós vimos aqui não leem, não é? O que escreveu não sabem o que é, e é importante. Muitas das mensagens que são passadas escritas têm um tipo de teor, um tipo de mensagem, um tipo de informação que há sempre um bocadinho que encaixa em cada um. Algumas são simples, mas que demonstram o sofrimento desse irmão. Outras são de agradecimento, outras são de acautelamento. Portanto, são mensagens que são importantes. Se nós pensarmos assim, abrindo esse grupo para uma pessoa que nunca cá veio, ouvir uma carta, ou ouvir um irmão a comunicar-se através do médium, ela vai entender. Portanto, nós fazemos, quando lá fazemos a leitura. No ponto 2 ele fala em relatórios diversos, correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, narrativa de fatos que interessam ao espiritismo. O que nós fazemos é o estudo do livro. Fizemos o estudo do livro dos médios que durou 5 anos, se não me engano. Foi por aí. O livro dos espíritos também foi mais ou menos por aí. Há dias eu estava a ver até assim, já passaram 5 anos, meu Deus. E estamos no Céu e Inferno. E tem coisas que a gente lê e depois só quando faz o estudo, que achamos que é pouco, são só 2 pontos que se lê, às vezes até só 1 ponto, só que depois é no debate que é feito connosco que nos desperta as mentes. A nós e àqueles que não vemos que também lá estão.
Matéria de estudo, ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais propostos aos espíritos e vocações. Nós temos comunicações. O telefone toca de lá para cá, nós não fazemos evocações, temos mensagens que os irmãos nos querem passar. Depois, no ponto 4, ele fala no exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita. Por falta de tempo, nós não temos. Nós estamos aqui há algum tempo, das 9 às 11, mais ou menos, e, portanto, às vezes não há tempo, há sempre um irmão que aparece com mais sofredor, e então não temos, não é do meu tempo, não sei se na altura chegámos a ter esse tipo, não é do meu tempo, nós não temos, é pena, mas também não podemos ficar cá eternamente, mas na verdade seria interessante fazer. Deixar para a semana seguinte, já não tenho aquele impulso, não é? Aquela vontade de tentar perceber, porque às vezes são as sensações que o médium sente, são todo um conjunto de coisas, não é só a comunicação. E isso às vezes é interessante partilhar com o grupo. E depois existe ainda isto que nós pensamos assim, como é que é possível, não é? Nós que seguimos a doutrina, seguimos aquilo que Jesus nos disse, não é? Que confiamos em Deus e depois, entre nós, existem rivalidades. Então nós não estamos todos dentro da mesma, não é? Da mesma bola, quer dizer, mas existe. Porquê? Porque nós somos humanos. E porque somos orgulhosos, e porque somos ciumentos, e depois há aquelas tricas, e enfim, aquelas coisas que a gente sabe que é assim. Existe na nossa família, portanto, porque é que não há de existir numa casa espírita? Então, os grupos que se ocupam exclusivamente com as manifestações inteligentes e que se entregam ao estudo as manifestações físicas têm cada um a sua missão. Nem uns nem outros se achariam possuídos do verdadeiro espírito do espiritismo, desde que não se olhassem com bons olhos. E aquele que atirasse pedras em outro provaria, por esse simples fato, a má influência que o domina. Todos devem concorrer ainda, que por vias diferentes, para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade. Os antagonismos, que não são mais do que efeito de orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, só poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender. Esta mensagem só diz que é por um espírito. Não está aqui o hino porque fugiu, devo ter comido. Está ali para baixo, pronto, não se vê. Diz-nos assim: o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda não frequentemente contrária às leis divinas. Retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo, que se tornou, nas mãos dos padres, objeto de comércio e de tráfico vil. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina ou nos degraus de um altar. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus. Pregam a caridade com uma espada em cada mão, sacrificam as suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Esta é a bibliografia que eu segui. E dizer-vos isto. Eu, mais ou menos aos 14, 15 anos, comecei a frequentar uma casa espírita, não era esta. Frequentámos durante muitos anos, depois os meus pais, como eu ia com os meus pais, eles deixaram de ir, entretanto o meu pai emigrou e as coisas pararam. Depois eu não conhecia esta casa e vim cá, não foi por minha causa e cá fiquei. Porque tinha cá ficar, portanto, quem me trouxe cá tinha essa função.
eu sempre tive muita curiosidade em tudo. Gosto de pesquisar, gosto de procurar. Às vezes, quando estou a trabalhar lá na minha oficina, meto os fones e ouço assim, às vezes, coisas à toa. Depois posso pôr uma palestra, depois pode vir outra coisa qualquer relacionada. Se não for assim nada que me perturbe, ouço na mesma. Mas sempre tive curiosidade. E uma vez eu perguntei, estava aqui há pouco tempo, e perguntei aqui ao nosso amigo José António se podia assistir. E ele disse-me assim: calma, vá lendo, vá estudando, depois um dia a gente fala. Passou-se um ano inteiro. Eu não digo isto de contente. Porquê? Porque eu precisava ter conhecimento. E aquele tempo todo que eu frequentei a outra casa espírita, eu frequentei tal e qual como os amigos que entram aqui, estão aí a ouvir a palestra. Nunca me dei ao trabalho de estudar assim grandemente a doutrina, porque era jovem, portanto não tinha tempo para isso, tinha tempo para outras coisas. E foi preciso eu amadurecer e ver as coisas de outra forma, pegar na doutrina, começar a ler com calma, tentar perceber aquilo que ela falava para mim, para depois eu estar minimamente preparado para não só assistir às aulas e não perturbar o grupo. E então a função daquele que é dirigente da casa, porque às vezes está aqui sossegado e parece não ver, mas vê, não é? E depois também porque pode ser intuído. Quando o trabalho aparece, não é? Quando nós estamos prontos, o trabalho aparece. É isso que eu quero dizer. Então, não tenhamos pressa. Queremos fazer mais alguma coisa? Sim, senhor, estudemos. Mas isso é chato. É chato desde que nós nascemos. Toda a nossa vida nós aprendemos. Toda. Na escola, na creche, quem teve na creche, regras. Na escola, aprender a ler, a escrever, fazer contas, tabuar e afins. Depois passamos para o segundo ciclo, mais outros problemas, outro tipo de matemática, mais línguas. Depois vamos para a faculdade, temos outras coisas ainda, mais trabalho, mais isto, mais aquilo. Então nós passamos o nosso tempo, que é pequenino aqui na vida, encarnados, é pequeno e nós não o sabemos aproveitar. Este era o trabalho de hoje. Reforçando, não tenhamos pressa. Quando estamos prontos, o trabalho aparece. E é por tudo aquilo que o Kardec apresenta aqui, pela importância que o Espiritismo tem no mundo, que nós pedimos é que todos possam, e entrando já aqui na prece, todos possam, e agora porque estamos numa época de Páscoa, cerrar os olhos e levar os nossos pensamentos, visualizar Jesus, porque não em nossa casa, e agradecer a Jesus. Pedir perdão a Jesus. Porque em algum momento da nossa vida nós protestamos contigo. Nós te maldizemos, maldicemos. Não compreendemos os teus desígnios. Não compreendemos nem abrimos o nosso coração para ti, Jesus, amado Mestre. Tu que tens uma paciência enorme, mas que não abandonas nenhuma das tuas ovelhas. Te agradeço, Mestre amado.
humildemente pedindo que possas ajudar aqueles que sofrem, os que passam fome, os que passam frio, os que se encontram nas guerras, os que sofrem das misérias da guerra, famílias despedaçadas, jovens trucidados pela ganância de outros. Senhor Jesus, nós que te colocamos numa cruz, nós que não te soubemos ouvir, nós que te aplaudimos e a seguir te pregamos, nós, Senhor, te rogamos amparo, sabendo que um dia, Senhor, que esta doutrina esclarecedora, a doutrina que nos traz o amor, a doutrina que nos abre os olhos, a doutrina que nos traz a paz, vai ela um dia, Senhor, levar-nos até ti. E esse dia, Senhor, será de júbilos, onde te abraçaremos, finalmente, onde te abraçaremos. Obrigado, Mestre amado. Fica connosco, acompanha-nos até aos nossos lares, hoje e sempre, que assim seja.